Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Iniciamos formalmente a discussão na especialidade da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2024, que foi aprovado na generalidade na passada terça-feira, e temos o gosto de contar connosco com a presença do Tribunal de Contas para iniciar essa apreciação na especialidade. Tribunal de Contas que vem, obviamente, representado pelo seu Presidente, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, que cumprimenta. É sempre um gosto poder contar com a presença de Vossa Excelência na Assembleia da República, acompanhado que vem da Sra. Juíza Conselheira Ana Margarida Leal Furtado, que igualmente cumprimento e estendo a saudação, e o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Juiz Conselheiro Fernando Oliveira e Silva, que cumprimento. Como os senhores e senhores deputados bem sabem, a audição do Tribunal de Contas no âmbito da discussão da proposta de lei do Orçamento de Estado está expressamente prevista na Lei de Enquadramento Orçamental, o artigo 38, número 5, que expressamente refere a audição do Tribunal de Contas relativamente às recomendações constantes de pareceres do Tribunal sobre a Conta Geral do Estado. Vou apenas, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, recordar os termos em que esta audição decorrerá. Ela decorre em duas rondas, a primeira das quais cada grupo parlamentar ou o Sr. Deputado único representante do respectivo partido, se entretanto se nos juntarem, dispõe dos tempos constantes da grelha do placar eletrónico à vista das senhoras e senhores deputados. A entidade respondendo, portanto, disporá do mesmo tempo para prestar os esclarecimentos solicitados, e uma segunda ronda, havendo inscrições para tal individuais, em que a cada senhora ou senhor deputado são atribuídos até 2 minutos, sendo que, para a resposta, essa deverá conter-se dentro do somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Assim sendo, senhores deputados, não havendo nenhuma questão procedimental, reitero a todas as senhoras e senhores deputados os meus cumprimentos e dava a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares. Faça favor, Sr. Presidente. Muito bem. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de saudar Vossas Excelências, naturalmente, no início desta nova audição e desejar as maiores felicidades, bem como manifestar a minha satisfação por estar mais uma vez nesta comissão. Eu gosto muito de vir à Assembleia da República, esta comissão, com a Sra. Juíza Conselheira Ana Leal Furtado, que é responsável no Tribunal por esta área do parecer sobre a Conta Geral do Estado e tudo o que se relaciona com esta matéria. Não quero demais de repetir que as relações com a Assembleia da República são, para o Tribunal de Contas, naturais, em linha, aliás, com o pensamento da Organização Mundial dos Tribunais de Contas, INTOSAI, e na verdade, enfim, destinando-se o Tribunal de Contas também a informar os cidadãos e os seus representantes de como os recursos públicos são obtidos e aplicados, é natural, portanto, esta relação. E também, esta é a quarta vez que tem lugar uma audição desta natureza no âmbito do processo de aprovação da proposta de Orçamento do Estado, isto tudo em consonância com a alteração da Lei de Enquadramento Orçamental e por isso pensamos que foi uma boa alteração legislativa que permite que estejamos aqui a trocar impressões neste domínio. Claro, como o Sr. Presidente acabou de referir, a nossa audição incide, de acordo com o artigo 38 da Lei de Enquadramento Orçamental, sobre as recomendações constantes dos pareceres sobre a Conta Geral do Estado e a sua aceitação ou não no articulado da lei ou da proposta de Lei de Orçamento do Estado para o próximo ano. E por isso aproveito para sublinhar a força intrínseca das nossas recomendações, pois apontam caminhos, implicam ponderações, responsabilizações e, portanto, são contributos construtivos do Tribunal para a melhoria da gestão pública, contributos esses dos quais nós nunca desistimos enquanto as nossas recomendações não são acolhidas, salvo se houver uma justificação. Por outro lado, os senhores e os senhores deputados sabem que há recomendações, há vários tipos de recomendações, algumas são de natureza estrutural, carecem de algum tempo para serem aplicadas, mas outras, enfim, são de acolhimento mais rápido e não necessitam de um tempo tão extenso. E, portanto, mas de qualquer modo, nós no Tribunal de Contas
fazemos bem a distinção entre recomendações de natureza estrutural e que necessitam de, digamos assim, de aplicação de várias medidas no tempo e as demais. Por isso, nós iremos reportar-nos, sobretudo, à aplicação dessas recomendações e, naturalmente, não iremos aqui debruçar-nos ou fazer quaisquer referências às opções político-legislativas que estão subjacentes à proposta do Orçamento do Estado para 2024, atendendo ao princípio da separação de poderes. Eu diria que a nossa, digamos assim, a força da nossa ação terá início no dia 1 de janeiro de 2024, quando o Orçamento começar a ser executado. Ora bem, a este propósito das opções político-legislativas, eu gostaria também de informar esta Comissão que estamos neste momento a aprovar o nosso plano de ação para o próximo ano de 2024, em que constarão as auditorias solicitadas pela Assembleia da República. Eu recordo aqui a ANA, a IFASEC, os benefícios fiscais, o Fundo Ambiental, baixas por doença, a IDD, para além do acompanhamento da fase final do novo banco. E também estamos, enfim, como eu anunciei oportunamente, a realizar uma auditoria à TAP, que também está a ter o seu desenvolvimento. Neste processo de programação tem ponderação especial, além de... Eu refiro a estas ações porque, de certa maneira, também se enquadram no âmbito das recomendações do Tribunal. Neste processo de programação tem ponderação especial, além de muitas outras ações, o controle dos fundos europeus, os impactos das crises internacionais que temos vivido nos vários domínios, bem como, e agora gostaria de chamar a atenção dos seus deputados para esta matéria, bem como o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável constantes da Agenda 2030 das Nações Unidas, a que Portugal se comprometeu. Também iremos ponderar, estamos a ponderar uma outra matéria, não é? Isto tudo em linha com recomendações do Tribunal, uma outra matéria que nos está a preocupar, atendendo ao número de sismos que à nossa volta estão a acontecer no passado recente. Estamos a ponderar a realizar uma auditoria sobre, que eu designaria como preventiva, no sentido de saber em que medida estamos preparados para enfrentar uma catástrofe dessa natureza, não é? Aliás, estamos a concluir uma auditoria na região autónoma dos Açores sobre esta matéria. Mais vale prevenir do que remediar, não é? E também iremos realizar no próximo ano ou participar num estudo internacional no âmbito da Organização Europeia dos Tribunais de Contas sobre o envelhecimento da população e os seus impactos financeiros no nosso país. Portanto, muito trabalho que temos pela frente. No que diz respeito aos ODS, e portanto entro já também nesta matéria da proposta do Orçamento do Estado, não posso deixar de mencionar que na recente Assembleia Anual Conjunta do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em que eu participei, no passado mês de outubro, 14 de setembro, a senhora Vice-Secretária-Geral das Nações Unidas, que coordena esta agenda, salientou precisamente, no final da reunião, que os Tribunais de Contas devem ser e são atores indispensáveis para ajudar os Estados a cumprir os compromissos que assumiram ao subscreverem a Agenda 2030. E tudo isto também para saudar o facto, e saudamos calorosamente o facto de o relatório sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2024 conter um capítulo sobre o Orçamento do Estado e os ODS. É o ponto 254 do relatório. O que é um passo muito positivo, que nós saudamos e que corresponde às nossas recomendações. É claro que há agora que dar os passos seguintes, não basta o que está no relatório, há que dar os passos seguintes e tudo isto terá, como não poderá deixar de ser, reflexo na Conta Geral do Estado e, portanto, no próximo ano cá estaremos para fazer uma referência também a este ponto. O Tribunal terá a Agenda 2030 das Nações Unidas na sua agenda até 2030. Aliás, no passado mês de julho, aprovou 2 relatórios sobre esta matéria, um sobre o ODS 5, sobre a igualdade de género, e um outro sobre, do âmbito mais geral, sobre a organização do nosso país em termos de estar preparado para dar cumprimento aos objetivos nas suas várias áreas.
Senhor Presidente, antes de dar a palavra à Sra. Conselheira, com a permissão que, enfim, estou a ultrapassar um bocadinho, não é? Gostaria de, relativamente à proposta, dizer que estão contempladas algumas situações em que a administração pública incorre em responsabilidade financeira, artigo 5º, artigo 52, o que nos parece muito bem. Está prevista também a sujeição à fiscalização prévia dos atos de aquisição de participações locais, o que também nos parece muito bem. Continuam também consagrados nesta proposta de lei casos de isenção de fiscalização prévia. Enfim, não vou aqui discutir. Eu sou um defensor da fiscalização prévia, mas de qualquer maneira, de qualquer modo, a proposta de lei prevê que nos casos em que há isenção, os contratos respectivos devem ser remetidos ao Tribunal para fiscalização concomitante ou sucessiva, que me parece muitíssimo bem. Mas eu não posso deixar de, a este propósito, deixar de clarificar aqui uma ideia que não sei quem é que a dissemina, mas a verdade é que, por vezes, é disseminada, de que a fiscalização prévia do Tribunal de Contas faz demorar a atividade da administração pública, sendo, por vezes, até considerado um obstáculo. Isto não é verdade. E não é verdade, porque, em média, o Tribunal de Contas demora 10 a 11 dias para apreciar um processo de fiscalização prévia. E os casos de recusa de visto são diminutos. Este ano, senhores deputados, nós já recebemos 2.250 contratos. Nós recebemos por ano entre 2.000 e 4.000 contratos por ano. Já recebemos este ano 2.250 contratos. E vejam só quais são os casos de recusa de visto. 12. Perguntarão assim, mas então o Tribunal é muito benevolente. Não, é que os serviços da administração pública, as entidades da administração pública, sabem que quando um contrato está sujeito à fiscalização prévia, esmeram-se para cumprir todos os princípios, nomeadamente o da sem leal concorrência, e, portanto, é tudo mais fácil. Portanto, é uma função do Tribunal que é disciplinadora e é ótima para a prossecução do interesse público e para a escolha das melhores propostas e para a defesa da economia de mercado e da sem e leal concorrência. Portanto, é bom desmistificar esta ideia que por vezes paira por aí, não sei com que objetivo, mas a verdade não corresponde à verdade. Depois, gostaria de referir que é absolutamente essencial que o Tribunal se debruce também, enfim, isso está também plasmado na proposta do Orçamento do Estado, na existência de finanças públicas sólidas, não é? E a esse propósito, creio que isso corresponde depois a uma situação que nos fará enfrentar as crises de uma forma mais forte. Se o Sr. Presidente me permitir, só para 2 minutos, eu depois retiraria dos outros tempos, só para a Sra. Conselheira se pronunciar. Faz favor, Sra. Conselheira. Sr. José, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, as recomendações do parecer sobre a Conta Geral do Estado, algumas delas, identificam situações específicas na qual o reporte da informação orçamental e financeira do Estado pode e deve ser melhorada. Em cada ano atualizamos e apontamos prioridades, muitas vezes mantendo alguma persistência. No âmbito em que aqui nos encontramos, como o Sr. Presidente disse, o debate sobre as propostas de política orçamental e financeira para o próximo ano, permitam-me também salientar 2 especificidades da realidade atual. Refiro-me à situação geopolítica, que aumenta as incertezas e dificulta a visão sobre o equilíbrio das escolhas de política orçamental por todo o mundo. Refiro-me ainda aos desafios climáticos e de demografia que condicionam a margem de manobra do presente. Perante estas realidades, as complexas escolhas de política exigem informação muito completa. Ora, apesar de não ser um objetivo novo, ele ganha hoje uma importância acrescida. É certo que a Conta Geral do Estado é o documento onde a informação financeira do Estado como um todo se concretiza. Porém, também no Orçamento de Estado se pode, desde logo, reforçar os instrumentos que contribuem para esse desidrato. Tentarei ser breve, porque, aliás, teremos oportunidade, noutra sede, de ir mais a fundo sobre estas matérias. Para tal, selecionei aquelas recomendações que, de certo modo, mais se relacionam com as matérias da presente proposta de Orçamento de Estado. Pela importância que tem, começo pelas recomendações relativas à implementação da Lei de Enquadramento Orçamental.
Nunca é demais recordar que só depois da implementação dos seus vários instrumentos previstos se poderá conhecer de que forma as medidas do Orçamento de Estado utilizaram os recursos e alcançaram os resultados previstos. No parecer, damos conta de que a informação do Orçamento de Estado de 2022 e da Conta Geral do Estado de 2022 apenas permite conhecer uma parte desta equação. A presente proposta, muito embora mantenha o rumo definido pela lei, porque incorpora alguns avanços, fala de forma ainda insuficiente. Os novos instrumentos apresentados têm uma abrangência muito limitada e aquém do expectável. Vejamos. A criação da Entidade Contabilística de Estado, um dos instrumentos já criados pelo passado Orçamento de Estado, está prevista para reportar os elementos contabilísticos e patrimoniais do Estado como ente soberano. Ela é indispensável por ser nela que se irão incluir os alimentos que ainda se encontram omissos na atual Conta Geral do Estado e no Orçamento de Estado, como seja o património financeiro como um todo, por exemplo, o registro do valor das participações do Estado, o património imobiliário, continuamos a desconhecer quantas são e quanto valem os imóveis do Estado, e as responsabilidades contingentes, por exemplo, por garantias prestadas ou por encargos futuros com parcerias público-privadas. No entanto, a Entidade Contabilística de Estado da atual proposta traduz-se apenas num mapa complementar de receitas e despesas que resultam da agregação de informação de natureza orçamental proveniente de mapas principais. Por não ter correspondência com a sua efetiva concretização, tem uma utilidade ainda muito limitada. Aliás, o nosso parecer dá conta dos desenvolvimentos de que ainda se encontram dependentes a concretização de uma entidade tal como a lei prevê. A segunda novidade, digamos assim, é a orçamentação por programas, que se encontra também prevista como um instrumento essencial para a identificação dos resultados das políticas. Neste caso, na atual proposta, verificam-se alguns avanços, uma vez que o projeto piloto é mais abrangente que o apresentado no Orçamento de Estado de 2023. Recordo, no entanto, também é bem-vinda a indicação de indicadores de desempenhos e metas para cada um destes programas e a ligação com os programas orçamentais. Recordo, no entanto, a falta de regulamentação nesta matéria, que se encontrava prevista até ao final do primeiro semestre de 2021 e que é essencial para a definição das especificações e orientações relativas à concretização dos programas orçamentais. Assim, e porque é essencial que se acelere esta reforma, até para que seja assegurada o financiamento no âmbito PRR dos seus projetos, uma das recomendações do nosso parecer é de que seja apresentada desde logo no próximo relatório do Orçamento de Estado, e eu vinco que é no relatório do Orçamento de Estado e naturalmente também na Conta Geral do Estado, o ponto de situação da implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e da execução dos respectivos projetos de investimentos contratados no âmbito do PRR. É a nossa recomendação número 1. Recordo que, embora a lei preveja, desde 2020, a obrigação do Governo de remeter semestralmente à Assembleia da República e ao Tribunal informação detalhada sobre esta matéria, apenas foi remetido o relatório relativo ao primeiro semestre de 2021. Segundo, no âmbito também do já referido pelo Sr. Presidente, o parecer também incorpora algumas novidades no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que são bem-vindos. Porém, muito embora seja já um sinal de comprometimento específico das verbas deste Orçamento de Estado com cada um destes objetivos, não serve ainda o propósito de identificar como é que essas verbas permitem atingir cada uma das metas dos respectivos ODS. Aliás, esta programação com incidência nas metas depende ainda dos avanços a dar em sede de orçamentação por programas cujos atrasos convém também recuperar e que já identifiquei no passado ponto. Um outro aspecto que gostaria de referir prende-se com a prestação de contas das entidades públicas em SNCAP. Nesta proposta, mantém-se uma norma, o artigo 130, número 2, que continua a permitir a prestação de contas das entidades públicas no referencial contabilístico que não o SNCAP. Aprovado já em 2015. Ora, esta regra conduz à coexistência de regimes contabilísticos diferentes e tem consequências grandes.
porque condiciona também a consolidação de contas e a apresentação de contas consolidadas na Conta Geral do Estado. A este respeito, um relatório do Tribunal aprovado na passada semana dá conta de que as entidades com maior relevância financeira e que cobrem mais de 70% do total da despesa ou dos ativos do universo da Conta Geral do Estado ainda não transitaram para o SNCAP. É certo que parte deste volume diz respeito às entidades da Segurança Social que estão já em processo de transição e outra parte a operações que virão a ser reconhecidas na entidade contabilística Estado, como é o caso da dívida pública. Mesmo assim, dada a necessidade de acelerar o processo, importa identificar quais as situações que justificaram a não transição, acautelando as mesmas em vez de uma norma genérica na Lei do Orçamento de Estado. Aliás, este é também um fator limitativo da certificação da Conta Geral do Estado pelo Tribunal. No que respeita à Segurança Social, a proposta de Orçamento de Estado para 2024 mantém a diversificação de fontes de financiamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, designadamente através da consignação de receitas fiscais. Neste âmbito, importa referir que, no que concerne à receita consignada de IRC, a redação proposta no artigo 148 coincide com a de anos anteriores, apesar de, como já referi também nesta sede, nos termos em que se encontra redigida, não ser execuível quanto às taxas a considerar e de o Tribunal ter vindo a recomendar a sua revisão. Por exemplo, entre 2018 e 2020, os erros originados por esta falta de clareza originaram um desvio negativo para o FEFS de 50 milhões de euros. Por último, refiro-me à transparência de informação sobre a despesa fiscal, uma área que temos também vindo chamar a atenção nas recomendações emitidas. Tem-se registado progressos que vão de encontro a algumas das nossas recomendações. É o caso da fundamentação sobre alguns dos novos benefícios fiscais, desde logo na atual proposta sobre o novo incentivo fiscal à investigação científica e inovação e ao alargamento dos regimes fiscais de apoio ao investimento produtivo. Como temos salientado, a manutenção ou revogação dos benefícios fiscais deve ser fundamentada com a respectiva avaliação. No entanto, no caso concreto, não foram divulgados estudos que fundamentem a revogação do regime fiscal dos residentes não habituais ou as alterações a benefícios fiscais já aprovados no âmbito do pacote Mais Habitação. Também quanto à informação sobre a perda de receita fiscal por benefícios fiscais, o nosso último parecer, dá conta de que, dos 321 benefícios fiscais em vigor, a conta apenas quantifica a despesa fiscal relativa a 208. Também na atual proposta, o número é semelhante, ou seja, verificamos que apenas 191 benefícios fiscais apresentam estimativas da correspondente despesa fiscal. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Sra. Conselheira e Sr. Presidente. Obrigado pela... Conteve-se no tempo que estava atribuído, na exata medida em que a Sra. Conselheira teve a atribuição do tempo já no zero. Vamos então dar início, como há pouco referi, e fazemos por ordem decrescente de representatividade parlamentar, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, cumprimento, e a quem dou a palavra por até 5 minutos. Faça-se. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Juiz Conselheiro, Senhoras e Senhores Juízes Conselheiros, Sr. Diretor-Geral. Tem sido, ao longo dos anos, um grande enfoque natural das preocupações do Tribunal de Contas a questão da sustentabilidade orçamental e financeira do país. E como fizeram referência na vossa abordagem inicial, esta matéria agora ainda torna-se mais premente, tendo em conta que vivemos num enquadramento, num choque geopolítico que poderá originar situações não previstas de desequilíbrio estrutural. Nesse contexto, as questões que eu gostaria de colocar no âmbito da proposta de Orçamento de Estado para 2024 e da evolução da trajetória que temos vindo a assistir do ponto de vista da política orçamental e financeira ao longo dos últimos anos, assentavam 5 aspectos que gostaria que analisassem nesta resposta. O primeiro tem a ver com aquele que é o elemento mais dominante e estruturante da própria organização financeira do país e da estrutura orçamental, que é o saldo estrutural. De acordo com todas as indicações existentes,
Portugal irá ter no final deste ano, 2023, pela primeira vez, um saldo estrutural equilibrado, ou seja, a receita de caráter permanente será sensivelmente idêntica à despesa de caráter permanente. E como referiu muito recentemente o Conselho de Finanças Públicas, a existência de um saldo estrutural permanente é a forma que cria capacidade de enfrentar oscilações cíclicas sem incorrer no futuro em situações de déficit excessivos. Por isso, a primeira questão tem a ver com esse aspecto: como encaram a evolução do saldo estrutural e qual é a importância de um saldo estrutural equilibrado em eventuais variações e oscilações cíclicas no futuro. Segundo aspecto, a trajetória de redução da dívida pública. Nos últimos, de 2015 a 2024, a dívida pública irá reduzir 34,5 pontos percentuais em relação ao PIB. A redução da dívida pública, nessa componente, não só daquilo que representa no presente em redução de custos com encargos da dívida pública, com juros, mas também no futuro em termos de reforço da capacitação para enfrentar conjunturas internacionais adversas. Terceiro aspecto, a evolução da sustentabilidade da segurança, dos regimes de segurança social, nomeadamente a sustentabilidade do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social. Por os dados que são conhecidos, nos últimos 2 anos, o Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social aumentou a sua capitalização em 21% e, no fundo, reforça a capacidade de sustentabilidade no mecanismo essencial para assegurar no futuro as pensões e as reformas. O quarto aspecto, algo que é introduzido de novo no Orçamento de Estado de 2024 e corresponde um pouco à abordagem que também referiram, que é a estabilidade do investimento público. O Orçamento de Estado do próximo ano criou um fundo de investimento estrutural, capitalizando recursos e afetando esse fundo, de forma que pós-PRR e pós o atual quadro comunitário de apoio seja possível manter relativamente estável o investimento público, no fundo arrecadando recursos de hoje para que no futuro se possa projetar um investimento público que seja estável após o fim dos recursos do PRR e do próximo, deste período de programação 2021-2027. E por último, em termos de abordagem em matérias de sustentabilidade, evidentemente o orçamento do próximo ano, para além do saldo estrutural, o saldo orçamental em contabilidade nacional e também em contabilidade pública, na sequência daquilo que tem sido a execução deste ano, mantém esta trajetória de equilíbrio. Nesse contexto, a pergunta que gostaria também de deixar ficar é, face à vossa consideração, face ao enquadramento geopolítico que existe, a relevância, obviamente, do saldo estrutural, mas também um saldo orçamental em contabilidade pública e em contabilidade nacional equilibrado, que dimensão é que deve ter de segurança para enfrentar oscilações cíclicas que possam ocorrer derivado da conjuntura internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. A palavra então ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para responder. Sr. Presidente, por favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. O Sr. Deputado refere aqui uma matéria que para o Tribunal de Contas é uma matéria sagrada, aliás, tem consagração na Lei de Enquadramento Orçamental e, portanto, cabendo para além digamos, no ponto de vista teórico, consideramos que a matéria da sustentabilidade financeira e orçamental corresponde a um princípio são das finanças públicas, não é verdade? O legislador, enfim, esta Assembleia aprovou uma lei onde realmente consagra este princípio em toda a sua dimensão, não só nos domínios que o Sr. Deputado Sérgio Ávila acaba de referir, mas também noutros domínios, não é? E que têm a ver com a estabilidade orçamental, com o princípio da equidade intergeracional e com outros princípios semelhantes que se prendem também com os investimentos e com os encargos e também com o peso crescente das pensões na área da segurança social. Não é? Portanto,
esta matéria tem, aliás, de ser compatibilizada com outras, não é? Quando nós falamos, por exemplo, da segurança social, é uma matéria que se prende com a demografia, com os impactos relacionados com a taxa de natalidade, com o envelhecimento da população. Como eu referi, no próximo ano estamos de tal maneira preocupados que pedimos a nossa adesão a um grupo de trabalho que vai estudar os impactos financeiros da demografia no futuro que temos pela frente, não é? E que são impactos muito fortes, não é? E, portanto, o Sr. Deputado, sem fazer considerações de natureza política, para o Tribunal de Contas, a sustentabilidade financeira e orçamental é um princípio sagrado que nós não deixaremos de referir nos nossos pareceres sempre que consideremos que está em causa, digamos assim, o que está consagrado na Lei de Enquadramento Orçamental e noutras leis sobre esta matéria, não é? Nessa medida, consideramos que, digamos, globalmente, a senhora Conselheira acabou de referir, no parecer sobre a Conta Geral do Estado também, no quadro da situação geopolítica que nós vivemos, não é? No quadro das crises sucessivas que nós temos vivido, não é? Pensamos que a trajetória que está a ser seguida no que respeita à dívida pública e à aplicação dos saldos, no caso se concretizarem no final deste ano, e tudo o que diga respeito à sustentabilidade da segurança social, pensamos que é uma trajetória positiva, como acabou de ser referido pela senhora Conselheira também, Ana Leal Furtado. Portanto, é uma matéria que nós iremos acompanhar com cuidado, porque ela é fundamental para o nosso país. Como eu terminei a minha intervenção inicial, nós consideramos que a existência de finanças públicas fortes e sólidas e sustentadas são absolutamente fundamentais no mundo de imprevisão, de incerteza e de insegurança que nós vivemos para enfrentarmos essas crises, não é? E, portanto, não deixaremos de acompanhar, essa é uma matéria que nós acompanharemos a par e passo, não é? Não sei se a senhora Conselheira quer acrescentar algum ponto. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Minuto e meio. Só agradecer as questões, são questões muito gerais. De facto, a sustentabilidade das finanças públicas dá diversos cursos e diversas abordagens e, de facto, é uma das preocupações que temos também no âmbito do parecer sobre a Conta Geral do Estado. O nosso parecer é de tal forma completo que tentamos, de facto, através de uma análise muito específica, elencar todos os riscos do presente, no ano em análise, para a sustentabilidade das finanças públicas. É a questão da segurança social, talvez das mais importantes, mas também evidenciamos outros riscos. Os fluxos com o setor público empresarial, os fluxos com as entidades fora do perímetro orçamental, os benefícios fiscais, as garantias prestadas, as pensões. Portanto, há uma quantidade de itens cujo reporte que damos conta afetam a sustentabilidade das finanças públicas. Sobre a segurança social em particular, que é de uns aspectos fundamentais e que, de facto, este Orçamento de Estado tem como novidade, aborda, reforçando a questão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e criando um novo fundo com objetivos diferentes. De facto, tudo o que seja poupar é um bom sinal, é um bom caminho. E tudo o que seja reduzir a dívida pública é também, de facto, um bom caminho, quer dizer, não é nada de novo. Sobre o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, só queria referir, porque também temos essa preocupação de reforçar esse fundo e de reduzir os riscos. O nosso parecer tem várias recomendações, mas eu refiro em particular uma nova, que é o fato do reconhecimento no passivo das responsabilidades recorrentes das prestações sociais em pagamento, ou seja, todas as medidas de política que originam aumentos de despesa, as atualizações das pensões, os aumentos das pensões, não vêm registadas nos passivos os encargos futuros. E, portanto, é uma recomendação nova pela primeira vez que esses encargos futuros venham registados como passivo da Segurança Social. E daí também penso ser uma recomendação que deva ser acompanhada no futuro. E tem em conta esta preocupação de sustentabilidade destes instrumentos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Conselheira Ana Furtado, e muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Rui Vilar, que igualmente cumprimento, e dou a palavra por
Até 5 minutos, faço favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Juiz Conselheiro Presidente José Tavares, demais juízes conselheiros, Sr. Diretor-Geral. Eu vou começar com um tema, porque anteontem, na véspera de feriado, tivemos notícias sobre a EFASEC. Aliás, parece que começa a ser tradição termos notícias sobre a EFASEC em vésperas de feriados. E o Sr. Ministro da Economia anunciou o fecho da operação e disse que este era um dia feliz para ele. Eu tenho a certeza que não será um dia feliz para os portugueses, que, ao que se sabe, já despenderam cerca de 400 milhões de euros naquela empresa, que, ao que se sabe hoje, estava falida. Ora, o que vem questionar ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional é, uma vez que, conforme anunciado em junho, uma das condições precedentes para a reprivatização ser concluída seria a pronúncia da Autoridade da Concorrência e do Tribunal de Contas. Por isso, o que queremos saber é se essa pronúncia existe, qual é o conteúdo dessa pronúncia, tendo em conta que achamos que é muito importante os portugueses saberem para onde e como é que foi gasto esse dinheiro, que, recordo, supera até o dinheiro canalizado para as empresas previsto no Orçamento do Estado para 2024. Está também a decorrer uma auditoria, também gostaríamos de saber em que ponto é que se encontra e se já pode avançar à Assembleia da República e aos portugueses alguns dados sobre ela, uma vez que tivemos agora o anúncio do fecho dessa operação. Aliás, e só para citar, o Tribunal Constitucional dizia em junho que contratos de venda de empresas do Estado com esta envergadura e com eventual perda de dinheiro para o Estado, que já está assumida, deverão ter de passar pelo crivo prévio do Tribunal. A segunda questão que lhe queria fazer refere-se ao excedente orçamental, já aqui também falado pelo Partido Socialista, que está previsto para este ano, de cerca de 0,2% do PIB. E a primeira questão era perceber o que é que o Tribunal de Contas tem a dizer, se acha que estes 2 anos de excedente orçamental se devem a uma conjuntura, nomeadamente devido ao aumento da inflação, ou se as políticas orçamentais também contribuem para isso. E da parte do Grupo Parlamentar do PS, nós não temos dúvidas de que, quando falarmos em excedentes orçamentais, é uma discussão positiva e deve suscitar várias interrogações sobre qual a orientação a dar à política orçamental com esses excedentes. Mas isso, como disse já a Sra. Juíza Conselheira, é uma questão política de discussão sobre o que fazer. Mas, na apresentação do Orçamento do Estado para 2024, e também já aqui também confirmado pelo Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças disse que seria constituído um fundo, mais concretamente a concentração num instrumento de investimentos futuros, através precisamente dessa almofada financeira. Numa primeira fase, que seria depois reforçada futuramente pela libertação de outras fontes de despesa do Estado. Ora, a nossa questão prende-se, e é também uma dúvida levantada quer pelo Conselho de Finanças Públicas, quer pela UTAU nos seus relatórios de análise ao Orçamento do Estado, que diz no artigo 21º da Lei de Enquadramento Orçamental, consagra no seu entendimento, no ponto 1, que os excedentes da execução orçamental são usados preferencialmente na amortização da dívida pública, enquanto se verifica o incumprimento do limite da dívida pública. Ou seja, a capacidade dos governos para, de forma preventiva, criarem estes tipos de fundo de investimento depende da dívida pública. Por isso, a nossa questão neste caso é simples, é perguntar se é legal a intenção anunciada pelo Governo de constituir este fundo de investimento com o excedente orçamental e outra questão, que segundo o Ministro das Finanças esse fundo vai também adquirir dívida pública que depois será libertada em 2026, à altura em que o fundo será operacionalizado. Ou seja, a partir de 2026 esse fundo vai deixar de abater à dívida pública. Também perguntamos, por isso, o que pensa ao Tribunal de Contas fazer, se vai abrir alguma auditoria ou algum procedimento de controle. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. A palavra, então, ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Faça o Sr. Conselheiro. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. Ora bem, relativamente às várias questões que o Sr. Deputado nos apresenta, quanto à IFASEC, ora bem, como o Sr. Deputado referiu bem, esta Assembleia pediu uma auditoria ao Tribunal sobre a IFASEC. Essa auditoria está em curso e não posso adiantar ainda quaisquer dados, porque, enfim, como o Sr. Deputado sabe, o Tribunal é um órgão colegial e, portanto, não posso adiantar-me a algo que não existe, ou seja, um relatório aprovado pelo Tribunal, não é? Mas o que posso garantir ao Sr. Deputado é que a auditoria está em curso, tal como a Assembleia solicitou, e, portanto, a seu tempo, traremos aqui o relatório respectivo. Em segundo lugar, o Sr. Deputado pergunta se há alguma pronúncia relativamente... Eu presumo que o Sr. Deputado quer referir-se a alguma decisão de fiscalização prévia quanto ao contrato que tenha sido celebrado. Talvez seja isso, não é? Portanto, sobre essa matéria ainda não é? Não sei, não conhecemos o contrato, portanto, não conhecendo o contrato, também não poderei pronunciar sobre ele. Aguardamos serenamente e a seu tempo o Tribunal apreciá-lo-á, de acordo com do seu clausulado e, portanto, haverá decisão correspondente, não é? Portanto, aguardemos. Depois, relativamente aos excedentes a que o Sr. Deputado, excedentes orçamentais a que o Sr. Deputado se refere, enfim, eu penso que o Tribunal também há de... Eu alerto aos Srs. Deputados, enfim, mais uma vez que eu poderei apresentar aqui, quando não haja relatórios do Tribunal, poderei fazer aqui algumas considerações, mas que não vinculam o Tribunal enquanto não se pronunciar, não é? Evidentemente que o Sr. Deputado pergunta se deve estes excedentes à situação económica ou financeira que tem sido vivida ou a políticas orçamentais nesse sentido. Enfim, eu penso que poderemos concluir, enfim, um estudo que se deverá às duas situações, não é? Também as coisas não caem do céu, não é? E, portanto, haverá também uma vontade de que isso aconteça, mas também a situação económica ou financeira também contribui para isso. Ora, a aplicação desses fundos, o artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental é relativamente clara. É relativamente claro. Diz que os excedentes aplicam-se preferencialmente. Não é? Portanto, em termos de preferencialmente, 2 pontos. Na amortização da dívida pública, na constituição de uma reserva de excedentes para o futuro e tal. Aplica-se preferencialmente. É legal a constituição de um fundo? Não vejo, como jurista, não vejo qualquer impedimento legal à constituição desse fundo. Ora, quanto à aplicação preferencial à amortização da dívida pública digamos assim, à constituição de uma reserva de excedentes, não é? Essa é uma opção, não é? Eu diria que nem é bem uma opção política, é uma opção de gestão, não é? É uma opção de gestão tomada ao abrigo desse artigo 21, que cabe a quem de direito tomar. Se eu fosse governo, saberia qual a decisão de tomar, mas não quero influenciar o governo, porque vivemos num Estado com separação de poderes e, portanto, deixo a quem de direito fazer essa opção de acordo com o artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental. Esse sim terá de ser respeitado porque tenho um enquadramento sobre essa matéria. Por isso, não vejo qualquer ilegalidade na constituição desse fundo, ao abrigo do tal artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental. Senhora Conselheira, deseja intervir? Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar conta de que sobre esta questão dos excedentes, o que o Tribunal tem vindo a enfatizar muito é a questão de como se gasta a despesa. E como se faz despesa, não é? E é a questão da qualidade da despesa. E, portanto, há um instrumento atual, previsto na Lei de Enquadramento Orçamental, também, que é a questão da revisão da despesa, ao qual damos a maior prioridade. E, portanto, a evolução desta despesa no futuro terá sempre muito condicionada e ganhará muito com a operacionalização de todos os instrumentos que estão previstos, e será uma maneira
a maneira mais eficaz de controlar a despesa e de assegurar que seja uma despesa de qualidade, tal como a Lei de Enquadramento Orçamental o prevê. Porque, de facto, as finanças públicas portuguesas, o que é que temos vindo a assistir, e a Conta Geral, o parecer de 2022 dá conta disso, de que, de facto, um grande aumento da receita e também um aumento da despesa praticamente em todos os seus componentes. Esse aumento da despesa é necessário, mas convém assegurar a sua qualidade e é isso que os instrumentos previstos na Lei de Enquadramento Orçamental pretendem atingir e é esse o caminho. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Juíza Conselheira, e muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Rui Afonso, cumprimento, e quem deu a palavra também por 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, os restantes membros do Tribunal de Contas, cumprimento a Senhora e os Srs. Deputados. Sr. Presidente, a primeira questão que lhe queria colocar é se considera que com este Orçamento de Estado, e segundo a vossa análise, os portugueses irão pagar mais impostos e se o valor da carga fiscal não será o mais elevado da história da democracia portuguesa. É que o Sr. Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Medina, defende que o alívio de impostos diretos supera largamente o aumento dos impostos indiretos. E segundo as nossas contas, com as mexidas previstas para o próximo ano nas receitas de IRS, as famílias vão poupar cerca de 1.300 milhões de euros. Mas, no imposto sobre o tabaco, o Governo prevê arrecadar mais 177 milhões de euros. No IAVA, deverá render também mais 40%, ou seja, o Governo prevê encaixar mais 450 milhões de euros. A receita de IVA também deverá crescer mais 8%, portanto, isto também tem a ver com a extinção do IVA zero, e no total o Estado espera receber mais 1.780 milhões de euros. Na receita de IUC, Imposto Social e ISV, o Governo, digamos, prevê encaixar mais 200 milhões de euros. Com o ISP, prevê encaixar mais 364 milhões de euros. O Orçamento de Estado prevê que a carga fiscal chegue aos 38% em 2024. Por isso, pergunto-lhe, e segundo a vossa análise técnica, portanto, a análise técnica que fizeram ao Orçamento de Estado, se consideram que os portugueses irão pagar mais impostos em 2024 do que em 2023 e se esta não será a carga fiscal mais elevada da história da democracia portuguesa. Esta é a primeira questão que lhe queria trazer. Depois, a segunda questão tem a ver com as cativações. O Sr. Ministro das Finanças garantiu, ainda antes da proposta orçamental, portanto, para o próximo ano, que a responsabilidade pela autorização das descativações passaria para as tutelas setoriais. E o que eu gostaria de questionar, Sr. Presidente, é se confirma ou não que mais de 2/3 dos instrumentos de controle de despesa, que totalizam cerca de 2.500 milhões de euros, ou seja, portanto, os 2/3 correspondem sensivelmente a 1.697 milhões de euros, se estão ou não dependentes do ok de Fernando Medina para serem libertados. É que só a parcela designada, digamos, das cativações orçada em cerca de 824 milhões de euros, isto segundo o nosso entendimento, é que deixa de precisar do aval das finanças e que os restantes 3 instrumentos, que representam 2/3, continuam a depender do ok do Sr. Ministro das Finanças para serem libertados, nomeadamente as dotações centralizadas para fins específicos, que totalizam cerca de 745 milhões de euros, a dotação provisional de 500 milhões de euros e a reserva orçamental, que cifra-se em cerca de 452 milhões de euros. Por fim, gostaria de falar sobre o PRR. E aqui vou-me basear um pouco na análise que foi feita pela Unidade Técnica de Apoio aos Deputados, à UTAU, e, portanto, que basicamente o que eles afirmam, e estamos a falar de uma análise, digamos, preliminar, é que a informação disponível para o impacto do PRR nas finanças públicas portuguesas é escassa, dispersa e pouco transparente. A entidade disse ainda que a informação disponibilizada pela estrutura de missão Recuperar Portugal refere-se a montantes contratualizados, mas não reporta o impacto na execução orçamental, nem permite tampouco apurar, por exemplo, o peso do PRR no investimento público, nem tampouco o impacto por medida. Além disso, destacou que não permite construir uma conta do PRR onde se possa comparar a receita com a despesa que financiou, ou o programado com o executado. E, portanto, a questão é que
enfim, em forma de conclusão, o tal, enfim, salientou que volta-se a adiar a implementação do PRR, um atraso persistente que poderá comprometer as previsões de receita e despesas constantes na proposta de Orçamento de Estado. Recordando que reviu novamente em baixo, vou terminar, Sr. Presidente, reviu em baixo a execução do PRR em 2023, sendo que em 2024 prevê-se outra aceleração para 5,2 mil milhões de euros. E, portanto, eu gostaria de saber se os senhores acompanham ou não esta visão da UTAU sobre o PRR. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente desta Comissão, Deputado Rui Afonso, pelas suas questões. Sr. Deputado, eu gostaria muito de responder a todas as suas questões, só que algumas não posso responder e vou explicar porquê. A primeira questão que o Sr. Deputado põe é se considera que com este orçamento vamos pagar mais impostos ou não, não é? Ora bem, Sr. Deputado, eu responderei a essa pergunta do Sr. Deputado no início de 2025. Não é? Para já, ainda não sabemos qual é a lei do orçamento que vai ser aprovada. Não é? Se eu tivesse a responder à questão do Sr. Deputado, estaria a ser um ator político no processo de aprovação deste orçamento. E o Tribunal de Contas não pode ser de maneira alguma. De forma que essa é que é uma opção política que cabe aos órgãos políticos e político-legislativos decidir. Depois, na execução, cá estaremos para apreciar a obtenção e depois a sua aplicação. E no final de 2024, Sr. Deputado, responderei com todo o gosto à questão que nos põe. Até lá, é o que resulta das disposições legais. O Sr. Deputado fará a análise que vai entender. Mas, neste momento, eu não me sinto confortável em responder a essa questão como Presidente do Tribunal de Contas. Assim como também a segunda questão, o Sr. Deputado pergunta se, enfim, a pergunta do Sr. Deputado não foi uma crítica implícita ao Governo, não é? E ao Ministro das Finanças, ou melhor, à proposta de lei que prevê, digamos assim, pareceu-me da pergunta do Sr. Deputado, uma intervenção excessiva por parte do Ministro das Finanças no que respeita ao controle da despesa. É uma opção política que cabe a esta Assembleia também aprovar ou não, não é? Saber se o Ministro das Finanças deve ter uma intervenção maior ou menor na autorização da realização de despesa, não é? E por isso caberá também a esta Assembleia decidir e aprovar se deve haver maior ou menor intervenção. Sendo que, em certas situações, haver também algum controle da despesa não é necessariamente mau. Não é? Agora, cabe à Assembleia dosear, aprovar o doseamento de intervenção do Ministro das Finanças nesta matéria. Peço desculpa de não dar a resposta provavelmente que o Sr. Deputado gostaria, mas não pode ser de outra forma. Quanto ao PRR, aí sim, aí já posso dizer alguma coisa ao Sr. Deputado. No ano de 2022, a taxa de execução do PRR foi cerca de 19%. E aproveito esta oportunidade e agradeço o facto de ter apresentado essa questão. Neste momento, já devíamos, enfim, já estivemos para apresentar a este Parlamento um relatório sobre a execução, um relatório completo sobre a execução do PRR no passado mês de junho. Porém, atendendo às alterações que houve até em termos de montantes, consideramos que era importante, não é, elaborarmos um relatório, ou realizarmos um relatório, que tivesse em conta, digamos assim, os últimos dados, digamos assim. Portanto, muito brevemente, não é brevemente, é muito brevemente, o Tribunal apresentará a esta Assembleia um relatório global sobre a execução do PRR em todas as suas dimensões e com recomendações, se for caso disso. Portanto, está, digamos, na fase final de realização e de aprovação esta auditoria e, portanto, se o Sr. Deputado me permitir, portanto, em breve, enfim, se houver interesse nesta Comissão, viria aqui à Assembleia para esse efeito apresentar esse relatório. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Seguramente, mas é uma submissão da Economia, portanto, mas depois, obviamente,
a Assembleia não deixará de articular com o Tribunal de Contas os termos em que o poderá fazer, sendo certo que antecipadamente o interesse fica manifestado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Cumprimento e dou a palavra por até 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Saúdo especialmente os representantes do Tribunal de Contas, Dr. José Tavares, Dra. Ana Margarida Leal Furtado, Dr. Fernando Oliveira Silva. Disse, Sr. Presidente, que era uma alegria estar aqui nesta Comissão. Para a Iniciativa Liberal é uma alegria ter aqui o Tribunal de Contas, porque vocês têm dado ao longo do tempo provas de rigor, de competência e de independência que nós gostamos particularmente, porque a nossa função é escrutinar, neste caso, a atividade do Governo e, em concreto, a execução dos orçamentos de Estado, e os vossos contributos têm sido absolutamente inestimáveis. E até por isso queremos que a discussão da Conta Geral do Estado cada vez mais tenha destaque que não tem tido neste Parlamento. E não faz sentido um país que demora 2 meses a discutir o orçamento, com um conjunto de intenções e promessas, e depois discute a execução dessas promessas num par de dias, se tanto. E, portanto, queremos dar essa importância. Registro particularmente que neste parecer da Conta Geral do Estado o próprio Tribunal se sente na obrigação de dizer que desde 2017 é prática regular que haja uma suborçamentação de receitas e uma sobre-orçamentação de despesas. Portanto, há aqui um enviesamento permanente nos orçamentos. Portanto, estamos a discutir o quê quando discutimos orçamentos de Estado? Gosto muito mais de discutir a execução. E até por isso quero dar importância ao parecer da Conta Geral do Estado. E tenho dificuldades. Tenho dificuldades a dar a importância que ele devia ter, porque desde 2015 que a Lei de Enquadramento Orçamental é revista e as reformas não avançam. A Sra. Leal Furtado vem aqui pedir, por favor, uma recomendação para que entregue os relatórios semestrais, não aparecem. A Uniléu ainda não apreciou o plano de reformas. O Ministro das Finanças não aprova o decreto-lei que, por exemplo, devia regulamentar a orçamentação por programas. Está tudo parado. E, para cúmulo, vem-nos dizer agora, imagino por insistência do Tribunal de Contas, de que as coisas são de tal forma paradas que só a Conta Geral do Estado de 2026, ou seja, estaremos certamente bem entrados já perto do Natal de 2027, é que vai ser possível fazer a certificação legal de contas de acordo com aquilo que já devia estar previsto. É daqui a 4 anos, mas é 12 anos depois da revisão da LEO. Isto não é normal e eu gostava que comentasse como é que podem sentir que são respeitados na vossa função quando os estão permanentemente a tirar o tapete. E eu acho também que posso questionar que importância e que forma e que fidedignidade posso dar à Conta Geral do Estado quando das 162 recomendações que o Tribunal fez no triênio 2018-2020 foram cumpridas, atenção, 8. E agora já fizeram nos 2 anos subsequentes mais 106 recomendações. O que é isto? Quando há um desprezo quase por aquilo que o Tribunal de Contas faz. Quando nós temos um orçamento de 2024 que pega nas previsões de despesa pública, do quadro plurianual de despesa pública, discutida há 6 meses, não há 6 anos, há 6 meses nesta Casa, ignora completamente e prevê uma despesa completamente diferente. Segundo tema, dívida pública. Eu não sei porque isto nunca é discutido suficientemente em Portugal, mas eu recordo que em 2021 a União Europeia adota um mecanismo de recuperação e resiliência, é a parcela maior do Next Generation EU, mas só o MRR tem 723 mil milhões de euros de dotação, toda, ou praticamente toda, financiada por emissão de dívida pública europeia. Há uma parte destes 723 mil milhões que, quando forem reembolsados, porque isto não é eterno, há de calhar a Portugal. Quanto é? E se esta dívida, que é uma dívida pública portuguesa, não devia estar de uma maneira refletida também nos orçamentos portugueses? Nós vamos ter que pagar isto. Aqui as chamadas subvenções, quer dizer, não se repagam na relação direta Estado-Beneficiário, mas repagam-se na relação Estado-União Europeia. Eu gostava de saber porque, se isto não é uma forma de desorçamentação, e se não devíamos estar a tratar deste problema também. E depois, relativamente também à dívida pública, diz este relatório que há 43% da dívida pública em 2022 tida pelo Banco de Portugal, mais 8 e picos por cento pelo Banco Central Europeu. Eu pergunto, e os outros organismos públicos? E o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social? E este Fundo de Medina, o Fundo de Investimento Estrutural, que também diz que durante a fase de Constituição vai investir em dívida pública? Quanta da dívida pública portuguesa vai ser detida por organismos públicos, consolidados no orçamento português, e se há alguma análise de sensibilidade que convenha começar a ser feita no caso de haver crises de dívidas soberanas, como já tivemos no passado? Finalmente, despesa fiscal, muito brevemente, Sr. Presidente.
O nosso sistema é muito complexo, é muito pesado, portanto está cheio de exceções de todo lado. A doutora Leal Furtado também já referiu, só 208 dos 321 benefícios é que são avaliados, é cerca de 2/3. E como é que podemos fazer uma análise da utilidade da despesa fiscal que o país incorre, quando nem sequer a unidade técnica para acompanhar esses mesmos benefícios está sequer operacional e já está prometida já há não sei quantos anos? E guardarei aqui uma pergunta muito boa para a segunda volta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal que nos pode responder, faça favor. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, pelas suas palavras também. Ora bem, realmente, o Sr. Deputado, quanto à Conta Geral do Estado, pelo segundo ano, temos estado a cumprir os novos prazos, não é? O Governo, aqui, enfim, como eu já referi aqui nesta Assembleia, estamos todos de parabéns, a Assembleia que aprovou a lei, o Governo que tem nos 2 anos, ano passado e este ano, apresentado a conta até o dia 15 de maio, e o Tribunal de Contas que tem, o ano passado e este ano, aprovado até o dia 30 de setembro e entregue nesta Assembleia. E realmente este é um salto qualitativo muito importante porque permite a esta Assembleia, que já tem o nosso parecer há cerca de um mês, apreciar o orçamento do próximo ano com o parecer sobre a Conta Geral do Estado. E, portanto, tem sentido, até do ponto de vista cultural do nosso país, isto é muito importante e realmente tem sentido apreciar o parecer sobre a Conta Geral do Estado antes ou simultaneamente com a apreciação da proposta do orçamento para o ano seguinte. Portanto, de qualquer modo, enfim, cabe a esta Assembleia agora, digamos, fazer essa apreciação. Quanto à certificação da Conta Geral do Estado, enfim, o Tribunal já está preparado, esteve a preparar-se durante este tempo para iniciar a primeira certificação sobre a Conta Geral do Estado. E pronto, e fomos não digo surpreendidos, mas enfim, quase surpreendidos com a alteração dos prazos, o que nos obriga a ter de fazer aqui um compasso de espera, mas como é que vamos fazer? Também nos adaptamos, não é? Sabemos adaptar e vamos adaptar-nos começando a realizar auditorias financeiras, de forma a que cheguemos ao ano que está previsto com suficiente, digamos assim, experiência para fazermos a primeira certificação da Conta Geral do Estado, que é um aspecto extremamente importante e que exige, não é, como aliás já foi referido até pela Sra. Conselheira, exige que haja um conjunto de instrumentos que estejam preparados, não é? Nomeadamente em termos de implementação completa do novo referencial contabilístico que é o SNC-AP. Não é? Nós, no Tribunal de Contas, temos, digamos assim, uma orientação natural que é de pressionar, de forma a que o mais rapidamente possível nós tenhamos o melhor sistema de finanças públicas e, portanto, continuaremos a elaborar os nossos relatórios, continuaremos a chamar a atenção. Nós elaboramos vários relatórios sobre o acompanhamento da reforma das finanças públicas que enviamos ao Ministério das Finanças. Temos praticamente uma equipa de auditoria ou duas no Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças e o Ministério da Segurança Social são duas áreas em que nós temos equipas de auditoria permanentemente, não é? Permanentemente, não é? Assim como o Instituto de Gestão da Dívida Pública também, ou a Agência de Gestão da Dívida Pública também, não é? E, portanto, vamos continuar nesta linha. Quanto às recomendações, como eu referi, são acolhidas em cada ano cerca de 60% das nossas recomendações na Conta Geral do Estado, no parecer sobre a Conta Geral do Estado, cerca de 60%. Poderia ser mais, poderia ser menos também, poderia ser menos. Agora, algumas das recomendações, como eu referi, são de natureza estrutural e que exigem também o seu tempo, não é? O Tribunal não desistirá e não desiste das suas recomendações enquanto não são acolhidas, ainda que demore 2, 3, 4, 5 anos. Não é? Porque consideramos que são apelos e são indicações de caminhos que são úteis e importantes para o nosso país. E, portanto, assim continuaremos
Relativamente a recomendações dirigidas a outras entidades públicas que não o Estado, aí nós fazemos, tal como fazemos com a Conta Geral do Estado, enfim, fazemos digamos assim, um acompanhamento, até porque o número também é menor, fazemos um acompanhamento e até relatórios de seguimento dessas mesmas recomendações, tal como fazemos no parecer sobre a Conta Geral do Estado. Relativamente à dívida pública, eu gostaria de dar a palavra à senhora Conselheira, mas gostaria só, parece-me uma coisa muito importante, o senhor deputado João Coutinho de Figueiredo, o primeiro ponto que referiu relativamente à parte europeia, neste momento está em grande discussão no âmbito da União Europeia a questão da organização das finanças europeias. Não é? Quer dizer, há tantos instrumentos financeiros, que neste momento, aliás, há um relatório do Tribunal de Contas Europeu, muito bom, sobre esta matéria, que é necessário equacionar todos estes instrumentos e retirar daí as devidas conclusões em termos até de simplificar a compreensão das finanças públicas europeias e dos seus instrumentos. Não é? Portanto, eu espero que esse processo que está em curso chegue a bons resultados neste domínio, porque realmente é uma manta de retalhos, realmente como é dito, não é? Também, não é? Senhora Conselheira, Senhor Presidente, dá-me licença. Sr. Presidente, se não vossa mal, eu sugeriria na segunda ronda, porque vai haver uma segunda ronda que dá para gerir melhor os tempos, porque já está com 2 minutos. Sr. Presidente sabe que eu falo demais. Não é verdade, não é verdade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pela compreensão, porque uma vez que vai haver segunda ronda, de facto já tenho inscrições, portanto, nessa segunda ronda penso que poderá abordar todas as questões que deixe pendentes da primeira. E creio que, precisamente para concluir a primeira ronda, aparentemente, a palavra é ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faço ao Sr. Deputado, dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, os Srs. Vice-Conselheiros que também aqui estão nesta audição. E, de facto, nós assinalámos, desde logo na primeira das audições que tivemos aqui ainda na generalidade do orçamento, nós não podemos discutir de forma séria o orçamento sem antes analisarmos a execução orçamental e, portanto, nós reportamos de grande importância esta audição ao Tribunal de Contas, em que, obviamente, nós debruçamos sobre o parecer do Tribunal acerca da Conta Geral do Estado e aquilo que se pode refletir no debate orçamental, porque nós temos sempre esta convicção cada vez mais presente de que, quando nós olhamos para a forma como é executado o orçamento e aquilo que o Tribunal assinala de haver uma sobre-orçamentação da receita e uma suborçamentação de muitas rúbricas de despesa, nós verificamos que, de facto, muitas vezes aqui o próprio debate orçamental acaba por perder credibilidade e utilidade, até uma vez que depois não é executado aquilo que é orçamentado. E, muito em particular, o investimento público, que o próprio Tribunal assinala como uma das rúbricas que, mais especificamente, é sucessivamente suborçamentada e que em 2022 ficou 1.968 milhões de euros abaixo do previsto. Obviamente que nós podemos analisar a trajetória da dívida pública, isso também é uma opção política, se é positivo, se é negativo, a trajetória e o ritmo da trajetória de redução da dívida e do déficit que temos tido, mas se faz as contas, e o Governo faz muitas vezes as contas, sobre o que o país ganha por não ter maiores encargos com a dívida devido a essa redução acelerada, até comparativamente a outros países, da dívida pública e do déficit, nós não podemos deixar de fazer as contas também acerca de quanto é que o país perde por não fazer o investimento público necessário. Sobretudo quando se está, desde 2012, com um nível de investimento público inferior ao consumo de capital fixo, o que significa que o ativo do Estado se está a degradar contabilisticamente ao longo destes anos todos e isso tem impacto também financeiro. E, portanto, nós gostaríamos de saber se o Tribunal de Contas tem informação que nos possa dar sobre os impactos financeiros e orçamentais da falta de investimento público ou do facto de estarmos há tantos anos com um investimento público inferior à execução. E depois, quanto ao PRR, obviamente que as preocupações que o Tribunal aqui manifesta sobre o facto de estarmos apenas a 19% do valor estimado no próprio cronograma de execução financeira para este período em questão é um elemento preocupante, sobretudo quando se diz, quando nós ouvimos aqui no debate na generalidade,
que, enfim, nós não precisamos tanto de investimento agora, podemos guardá-lo para o futuro, porque temos a execução do PRR. Ora, aquilo que o Tribunal aqui diz é que no período em questão, apenas 19% daquilo que estava estimado para este período foi efetivamente executado e, portanto, isto é obviamente um elemento de preocupação. Gostaríamos de saber se o Tribunal considera que com este ritmo está em causa o cumprimento do PRR até ao final do seu prazo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Para a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para responder. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Relativamente ao ponto inicial da ligação do parecer sobre a Conta Geral do Estado e do Orçamento, concordo inteiramente com as considerações que o Sr. Deputado apresenta. Penso que é importantíssimo que tenhamos chegado a um ponto em que essa apreciação do Orçamento do Estado para o ano seguinte já possa ter em atenção o parecer sobre a Conta Geral do Estado do ano anterior e, portanto, inteiramente de acordo com aquilo que refere. Relativamente à questão do investimento público, o Sr. Deputado acaba de nos dar um bom tema para uma auditoria, futura, porque realmente é um tema extremamente interessante, não é? Já pensámos nele, mas vamos continuar a refletir, porque é realmente um tema muito interessante, não é? para ser auditado e com utilidade, digamos assim, para a vida pública portuguesa e para a prossecução do interesse público e para as finanças públicas, não é? E, portanto, agradeço que tenha tocado nesse ponto, porque estamos neste momento também na fase de programação dos nossos trabalhos e esse ponto não deixará de ser também, digamos assim, ponderado para um possível tema de auditoria. Relativamente ao PRR, efetivamente assim é, no nosso parecer sobre a Conta Geral do Estado, em 2022 foram executados cerca de 19% do PRR. Eu estou otimista no sentido de que vamos cumprir o plano de recuperação e resiliência. Os atrasos que têm havido atrasos em todos os Estados europeus. Como os senhores deputados sabem, estive a presidir ao Comitê de Contacto dos Presidentes dos Tribunais de Contas da União Europeia até junho passado. E no passado mês de junho realizámos aqui uma reunião de todos os Tribunais de Contas da União Europeia, em que um dos temas foi precisamente partilhar a nossa experiência sobre a realidade de cada um dos nossos Estados, relativamente à execução do plano de recuperação e resiliência e da situação que foi apresentada por cada um dos Estados, resultou que há atrasos em todos os Estados da União Europeia, sendo que o nosso país, digamos assim, está nos primeiros lugares de execução, não é? Não quer dizer que seja um aspecto assim extraordinariamente positivo, mas, digamos assim, há razões também, como nós sabemos, e que se prendem também com as consequências da pandemia que nós vivemos, que explicam este atraso, que é um atraso generalizado nos Estados-membros da União Europeia. Mas há que criar agora condições, enfim, nós, Tribunal de Contas, temos que continuar a realizar auditorias no sentido de pressionar essa execução. Por exemplo, estive agora na região autónoma dos Açores também a aprovar o nosso parecer sobre a conta de 2022, também houve um atraso enormíssimo nesta execução, mas também com justificações, nomeadamente até a falta de manobra. E, portanto, Sr. Deputado Duarte Alves, como eu referi ao Sr. Deputado Rui Afonso, muito em breve traremos aqui um relatório global e completo sobre a execução do PRR até à presente data, não é? E, portanto, os seus deputados ficarão com um quadro e um retrato global desta matéria. Não sei se o Sr. Deputado quer acrescentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início à segunda ronda e, tal como eu há pouco referi, então o Sr. Presidente e o Sr. Conselheiro teriam a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que responderão. Afinal, tenho 6 inscrições, o que significa que 12 minutos
para a resposta já estão então reservados para o Tribunal de Contas. Dou início então à segunda ronda, dando a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro, também os Juízes Conselheiros, Sr. Diretor-Geral. E da sua intervenção e deste debate, importa sublinhar a importância do Tribunal de Contas na transparência, na defesa do interesse público, as alterações que a Lei do Enquadramento Orçamental permitiram hoje estarmos a debater, já com aquela que é a análise também sobre a Conta Geral do Estado anterior. Acho que é um ponto relevante e que todos devemos sublinhar, esta alteração que a Assembleia da República permitiu, mas que também o trabalho do Governo, também do Tribunal de Contas, permitiu que hoje, nesta audição, já tenhamos este dado importante e também aquilo que foi o dado que o Sr. Juiz Conselheiro, que o Sr. Presidente aqui colocou, que cerca de 60% das recomendações são acolhidas e, naturalmente, muitas delas são estruturais e demoram mais tempo ao seu acolhimento. Algumas perguntas que lhe colocaria, nomeadamente sobre a orçamentação por programas, que foi uma recomendação importante que foi colocada e que tem melhorias no relatório do Orçamento do Estado e neste Orçamento do Estado, como é que olha para a matéria do orçamento por programas. Em relação também àquele um tema que colocou logo na sua intervenção inicial sobre os orçamentos do Estado, sobre os ODS, que é uma matéria para nós muito relevante, os objetivos de desenvolvimento, os diversos objetivos de desenvolvimento sustentável serem colocados também com objetivos por objetivos de desenvolvimento sustentável no orçamento do Estado, é para nós um ponto também muito relevante, e também questionar sobre a perspectiva de género no próprio orçamento, estas alterações que este orçamento coloca, quer do ponto de vista do orçamento verde, quer do ponto de vista do orçamento com perspectiva de género, que também é colocado neste orçamento do Estado. Depois, uma pergunta sobre os residentes não habituais, que é colocado na vossa análise sobre o ano passado, os mais de 1,3 mil milhões de euros que este benefício fiscal colocou e qual é que é como é que olham para estas alterações que são colocadas também nos residentes não habituais e sublinhar novamente, para concluir, a importância que colocam à sustentabilidade das contas públicas e ao saldo estrutural e também ao pagamento e à dimensão da dívida pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. A palavra ao Sr. Deputado Rui Vilar. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Juiz Conselheiro Presidente José Tavares, eu percebo que não possa nem consiga responder a algumas questões sobre a FASEC que lhe fiz há pouco, mas queria concretamente perceber se um contrato, e tal como referido pelo Tribunal de Contas em junho, desta envergadura e com várias despesas para o Estado, se tem ou não que passar pelo crivo prévio ou se terá o visto prévio do Tribunal de Contas e, já agora, qual o período previsto para uma análise a um contrato desta envergadura. Porque mais do que nunca neste momento é importante que os portugueses e que a Assembleia da República perceba em que moldes é que o negócio está a ser feito. Depois, 3 perguntas muito rápidas. A primeira, em relação à reforma das finanças públicas, já tantas vezes anunciada e após a criação da entidade contabilística do Estado, em que ponto é que se encontra? Uma questão também que entendemos importante, uma vez que a dívida direta do Estado em valor absoluto aumenta cerca de 12 mil milhões de euros, sendo especificado na proposta de Orçamento do Estado que desses 12 mil milhões, 6 mil milhões serão resultantes da aquisição de ativos financeiros. E o Sr. Ministro das Finanças já esteve aqui em audição e não nos conseguiu especificar em que moldes ou como ou que ativos financeiros seriam adquiridos e o que lhe pergunto é se, para o Tribunal de Contas, não importa saber em que condições serão feitas essas aquisições. E, por fim, uma pergunta muito breve sobre o investimento público. Perguntamos como é que tem sido a execução do investimento público, isto é, se o Governo tem cumprido as metas orçamentais previstas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Faça, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, restantes membros, senhoras e senhores deputados. Ora bom, relativamente à Conta Geral do Estado de 2022 e no vosso parecer, vocês indicam que o Estado português tinha mais de 8.600 milhões de euros em dívidas classificadas como incobráveis.
corresponde a sensivelmente mais de um terço da dívida fiscal por cobrar. A verdade é que este valor tem vindo a aumentar, tendo mais que duplicado face a 2016, mais 170%, pelo que Vossas Excelências consideram que constitui um fator de risco acrescido para a sustentabilidade das contas públicas. Ainda de acordo com o parecer de Vossas Excelências, portanto, cerca de 2/3 da dívida incobrável respeito a contribuintes com atividade cessada em IVA, tendo contribuído para este aumento as crises financeiras, a situação da pandemia Covid-19, a crise energética, bem como a alteração da jurisprudência quanto à contagem do prazo que decorre até à prescrição da dívida. Ainda assim, Vossas Excelências recordam que para promover o cumprimento das obrigações fiscais pelos contribuintes para 2022 foram introduzidos novos regimes que facilitam o pagamento das dívidas em atraso, antes ou após a instauração do processo de execução fiscal, o que poderá influenciar a evolução futura da carteira de dívida. A minha questão é se Vossas Excelências consideram que o Governo tem feito o esforço necessário para cumprir esta recomendação ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, esta segunda ronda para recordar aqui duas matérias que espero tenham tempo agora para me elucidar. A primeira relativamente às responsabilidades de Portugal relativamente à dívida europeia. É porque isto não são trocos. Se a percentagem de responsabilidade de Portugal for idêntica àquela que é no contributo para o Orçamento Geral da União Europeia, nós temos de estar a falar aqui de mais de 12 mil milhões de euros de dívida que vai ter que ser assumida e que não está em lado nenhum devidamente expressa. E a segunda, relativamente aos problemas que podem haver devido à concentração de dívida pública portuguesa em organismos públicos. Podemos estar a falar aqui também de quase 3/4 da dívida pública portuguesa ser detida pelo Estado nas suas várias emanações, e isso merece uma análise de risco diferente daquela que tem sido feita até agora. Agora, a grande pergunta, e a curtinha, que eu queria fazer é ver se o Dr. José Tavares veja-se me tira desta minha aflição, porque há uma semana que eu ando a perguntar a toda a gente que aparece no Parlamento uma coisa que devia ser aparentemente simples de responder e ninguém me consegue responder, ou quer responder, ou acha que é em risco político de responder, que é qual teria sido o crescimento de Portugal em 2023 e perspectivado para 2024 sem os fundos europeus. É uma conta relativamente fácil de fazer para quem está por dentro dos detalhes da orçamentação. Não é tão fácil para quem, como nós, só tem acesso aos relatórios do orçamento que nos vem. Quanto é que Portugal teria crescido sem os fundos europeus em 23 e, perspectivamente, em 2024? Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo e a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça o senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Tribunal de Contas e o Sr. Presidente. Eu queria abordar aqui a questão da segurança social, porque o Governo anunciou, portanto, uma injeção de 3.900 milhões de euros no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, neste orçamento para 2024. Ora, neste parecer da conta de 2022, nós temos aqui a referência de que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social desvalorizou 188 milhões, apesar de ter tido uma entrada de capital de 3.081 milhões, devido, e estou a citar, devido ao resultado da gestão da carteira bastante negativo, de 3.269 milhões de euros negativo. Portanto, o Estado vai capitalizar o fundo com 3.900 milhões, mas depois na gestão da carteira, ou seja, nas negociações que este fundo faz através de ações que tem em bolsa, neste ano de 2022 perdeu quase 3.600 milhões. Eu pergunto se não há aqui um problema de sustentabilidade induzido precisamente pela forma como este fundo tem sido gerido relativamente aos investimentos que tem feito em carteira acionista. Relativamente às parcerias público-privadas, eu gostaria de perguntar se o Tribunal de Contas mantém a crítica de parceiros anteriores relativa à desproporção entre os encargos líquidos das PPPs pagos pelos parceiros públicos e os que são pagos pelos parceiros privados. Se mantém a crítica e se a retira, porquê é que a retira? Porque gostaríamos de saber se este problema foi resolvido finalmente e se finalmente não existe esta desproporção, porque gostaríamos de perceber exatamente se essa crítica se mantém relativamente a essa desproporção. Por fim, relativamente aos benefícios fiscais, há aqui 133 benefícios fiscais que não são quantificados. E relativamente ao benefício fiscal
maior de todos a seguir ao IVA, enfim, mas o IVA, estamos a falar das taxas reduzidas, que é o dos residentes não habituais, o valor é de facto muito elevado e a pergunta que eu gostaria de fazer ao Tribunal de Contas é se o que é preciso justificar é a existência de um benefício fiscal, justificar qual a razão para que ele exista, ou se é retirar um benefício fiscal que tem que ser justificado. Parece-me que quando um benefício fiscal é criado ou mantido, isso é que deve ser justificado se há ou não razão de ser desse benefício e neste caso em concreto parece-nos que há todas as razões para ele terminar e de vez, não conforme o Governo colocou neste orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. E para concluirmos as questões nesta última ronda, a palavra ao Sr. Deputado Artur Several Andrade. Faça favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, excelentíssimas senhoras e senhores conselheiros, caras e caros colegas. Vou colocar 3 tipos de questões. A primeira tem a ver com o lamento de alguns autarcas de que o Tribunal de Contas muitas vezes faz exigências exageradas, inadequadas, apenas para que os prazos a que está sujeito não sejam ultrapassados. Pergunto se este lamento faz algum sentido. A segunda questão tem a ver com a simplificação de processos quanto aos contratos públicos celebrados na sequência da Lei 1/2020, por causa do combate à Covid, em que contratos de montantes muitíssimo elevados foram sujeitos a uma simplificação bastante significativa, nomeadamente para poderem ser celebrados por ajuste prévio, por ajuste direto e sem o visto prévio do Tribunal de Contas, ficando apenas sujeitos à publicitação no portal base e a comunicações ao Tribunal de Contas. A verdade é que isso não acontecia, na maioria dos casos, não havia penalizações previstas, havia até quem defendesse incentivos ao cumprimento e a Segurança Social e a AT podem ter ficado fortemente penalizadas na arrecadação das suas receitas. Perguntava qual é o ponto da situação quanto a essa matéria. Finalmente, quanto à tributação IMI das barragens, dos aproveitamentos hidroelétricos, está em risco por caducidade do direito à liquidação. O ano de 2019 não foi cobrado nem liquidado nunca. Os anos anteriores a 2019 e para os anos de 2020 e seguintes, se há de seguir o mesmo critério que seguiu relativamente às eólicas, qualquer liquidação virá a ser impugnada. Perguntava então, para concluir, se o Tribunal de Contas pode fazer, se tem alguma possibilidade ou meios de fazer alguma coisa neste âmbito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Several Andrade. Então, concluímos estas questões e para responder a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas dispõe até 12 minutos. Faça favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, então vou tentar aqui alinhar a resposta a várias questões apresentadas pelos seus deputados, depois também pediria a ajuda da Sra. Conselheira Ana Furtado. Ora bem, começando pelas questões do Sr. Deputado Hugo Costa, relativamente à orçamentação por programas, aos ODS, aos residentes não habituais, a esta questão, e do saldo estrutural. Enfim, Sr. Deputado Costa, a orçamentação por programas, enfim, há aqui um passo positivo nesta proposta de lei, não é? Passamos a ter mais um programa. Nós consideramos que a orçamentação por programas é um bom caminho que está a ser trilhado e que nós vamos incentivar e apoiar cada vez mais, não é? E, portanto, não há que ter medo. É claro que tem algumas exigências, mas acho que é um bom caminho. Relativamente aos ODS também, enfim, foi um pequeno passo que foi dado nesta proposta de orçamento, é um pequeno passo, mas que é extremamente importante, que até 2030, em cada ano, haja um crescimento nesta matéria, não é? E com reflexos na Conta Geral do Estado. Isto aqui é muito importante. Portanto, o que consta do orçamento depois vai ter de ficar na Conta Geral do Estado. Não é?
que é o resultado da execução do Orçamento do Estado. Portanto, não basta pôr no Orçamento e depois esquecermos, não é? Portanto, no próximo ano cá estaremos para falar sobre esta matéria. Como é que nós olhamos a questão da opção que foi tomada relativamente aos residentes não habituais? Não temos, como referi inicialmente, o Tribunal não, nesse particular, como noutros, não questiona as opções políticas que são tomadas pelos órgãos do poder político. E, portanto, olhamos, só tomaríamos alguma posição se houvesse algum problema de inconstitucionalidade ou de ilegalidade e, portanto, mas sendo uma opção de natureza política, cabe aos órgãos do poder político a sua consagração ou não. Tal como relativamente ao saldo estrutural. Aí, quanto ao saldo estrutural, enfim, de certa maneira já me referi à sua aplicação, enfim, creio que aí há que terem atenção àquilo que está previsto no artigo no artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental, que prevê realmente que em caso de existência de excedentes, os mesmos sejam aplicados preferencialmente na solução A e na solução B. E, portanto, penso que o artigo 21 é claro sobre esta matéria. Passando agora às questões apresentadas pelo Sr. Deputado Rui Vilar, do PSD. O Sr. Deputado, relativamente à IFASEC, vou dar uma resposta que eu muitas vezes dou, e que é esta. Acha que um determinado contrato tem de passar pelo crivo do Tribunal de Contas? Eu digo, não sei. E não sei porquê. Não sei porquê, porque não conheço o contrato. Eu só posso pronunciar-me sobre se determinado contrato está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas depois de eu conhecer. Não é verdade? Mas muitas vezes os organismos perguntam-nos: então nós temos dúvidas sobre se o nosso contrato deve ser submetido à fiscalização prévia do Tribunal. Nós respondemos: tem dúvidas? Remeta ao Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas procede à sua análise. Se concluir que não está sujeito à fiscalização prévia, devolve ao organismo que o remeteu. Portanto, eu não posso, Sr. Deputado, peço-lhe imensa desculpa, não posso pronunciar-me sobre o que não conheço. Não é? Portanto, não conheço o contrato, logo não posso pronunciar. Esta é, aliás, uma preocupação que nós temos no Tribunal. Peço desculpa. Pois. Estão previstos no artigo 46. Mas, por vezes, há dúvidas, os responsáveis pelos organismos têm dúvidas sobre a remessa dos contratos ao Tribunal de Contas para fiscalização prévia. Nesse caso, nós dizemos, se não tem dúvidas, remeta ao Tribunal. Se o Tribunal considerar que não está sujeito à fiscalização prévia, devolve esses contratos. Não é? E, portanto, se eu desse resposta a esta pergunta, estava aqui, digamos assim, a pronunciar-me sobre o que não conheço e não posso, realmente. Relativamente à reforma das finanças públicas, Sr. Deputado Rui Vilar, e à questão da dívida pública, vou deixar depois para a Sra. Conselheira se pronunciar. Relativamente, assim como também, Sr. Deputado Rui Afonso, relativamente às dívidas incobráveis, a Sra. Conselheira pronunciar-se, mas é uma questão que nos preocupa muito, porque é um montante extremamente elevado, extremamente elevadíssimo, cerca de 22 mil milhões de euros, não é? E sobre as questões que o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo também referiu, também vou deixar para a Sra. Conselheira, porque já referi a parte inicial. O mesmo também sobre as questões do Sr. Deputado Duarte Alves. Se o Sr. Presidente me permitir, dava a palavra à Sra. Conselheira. Sra. Conselheira, faça. Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, começando pelas questões relativas ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, colocadas pelo Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo e pelo Sr. Deputado Duarte Alves, nós, evidentemente, não nos pronunciamos sobre o mérito da gestão da carteira de ativos do Fundo. Nós identificamos no parecer da Conta-Geral do Estado, não só que, de facto, houve
uma evolução negativa nos valores e identificámos os fatores que condicionaram essa evolução negativa. São vários. Por um lado, fatores conjunturais. O ano 2022 teve as questões da inflação e da política monetária como muito condicionantes dos valores dessa gestão de carteira, mas também fazemos uma análise que relaciona toda essa rentabilidade com a própria composição dos ativos. Tivemos um agravamento da rendibilidade negativa da dívida pública nacional, tivemos um agravamento da rendibilidade negativa da dívida pública estrangeira e tivemos uma quebra generalizada da rendibilidade das ações. Portanto, são tudo fatores que afetaram e que originaram o resultado negativo da gestão de carteira do próprio fundo e nesse contexto, não está em causa o mérito dessa mesma gestão. Apesar de que o parecer também identifica a necessidade, dada a sensibilidade desta questão, e recomendamos que, de facto, esta política de gestão de ativos seja avaliada tal como a lei assim o identifica. E, portanto, temos uma cautela especial sobre esta, ou seja, evidenciamos a necessidade de uma cautela especial sobre a atualização desta política de gestão de carteira. Sobre a questão da composição do peso na dívida pública nacional, da detenção de dívida pública pelas entidades públicas, nomeadamente pelos fundos, em 2022, posso apenas referir-me a isso, o parecer dá conta que 12% da dívida pública não consolidada estava na posse de entidades públicas, designadamente dos vários fundos. Em particular, sobre o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, destes 12%, 35% pertencem ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Sobre a questão da dívida incobrável, de facto, o parecer tem uma preocupação periódica sobre esta matéria, dá conta do peso, do enorme peso da dívida incobrável, e também damos conta que em 2022 foram dados alguns passos positivos na tentativa de redução deste elevado valor. Nomeadamente, para promover o cumprimento das obrigações fiscais pelos contribuintes, foram introduzidos novos regimes que facilitam o pagamento de dívidas em prestações. Portanto, algo está a ser feito neste sentido. Penso que tinha sido essa a questão colocada pelo Sr. Deputado. Por último, sobre a questão dos benefícios fiscais, foram feitos estudos que evidenciassem, no caso concreto, relativamente aos benefícios fiscais residentes não habituais, não conhecemos, não foi publicado nenhum estudo nesse contexto, mas nesse contexto a nossa preocupação já vem de algum tempo, não é só sobre este benefício fiscal em particular, mas temos emitido uma preocupação e temos emitido uma recomendação no sentido que todas as decisões de revogação ou criação de novos benefícios fiscais sejam de facto precedidas por essa avaliação, por essa comparação entre a perda de receita resultante do benefício fiscal face às vantagens que decorrem do respectivo benefício fiscal. O gabinete que está previsto ser criado nesse contexto é de facto um passo essencial para que esses estudos venham a público em devido tempo. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Ainda gostava de usar a palavra para responder às questões do Sr. Deputado Artur Sobral. Sr. Deputado, relativamente à questão que nos coloca de saber, enfim, o Sr. Tribunal é muito exigente relativamente à vida administrativa e financeira da administração local, enfim. Eu diria que não. Eu acho que muitas vezes vejo que os responsáveis da administração local e da administração central e regional, por vezes consideram que o Tribunal está a pedir o impossível, não é? Mas o Tribunal só pode pedir, e eu respondo sempre, o Tribunal só pede aquilo que a lei prevê. E digo, o Tribunal não pode deixar de pedir aquilo que a lei prevê, porque se não o fizer, não está a cumprir a lei.
E o Tribunal também não pode alterar a lei que é aprovada nesta Assembleia, que é aprovada pelo Governo. Isto é um aspecto muito importante. Muitas vezes os responsáveis da administração local e da administração central consideram que o Tribunal pede o impossível. Não pede. O Tribunal só pede aquilo que consta da lei que é aprovada por esta Assembleia e pelo Governo no exercício da sua função legislativa. E, portanto, se há que mudar alguma coisa, tem de se começar pela lei, porque o Tribunal não pode alterar a lei. E ainda bem que assim é. Se pudesse alterar a lei, era uma desgraça, não é? Era uma desgraça. Portanto, quem pode alterar a lei é a Assembleia da República, é o Governo, se for democrático. Portanto, isto para mim... E, portanto, o Tribunal não é exigente se a lei também for exigente, não é? E será exigente, enfim, se as condições também o exigirem, evidentemente. Portanto, penso que não. Aliás, enfim, os resultados também estão à vista, não é? Os senhores vejam que normalmente quem se queixa são sempre as mesmas entidades. Sempre. Nós prestam contas ao Tribunal e estão sob a jurisdição do Tribunal 6.700 entidades públicas. São 6.700 entidades públicas. Normalmente são sempre as mesmas entidades que se queixam. E às vezes não evoluem. Não. A maior parte das entidades públicas nós nem damos por elas porque realmente fazem as coisas bem. Não é? Mas há um conjunto de entidades públicas que realmente têm sempre problemas. Não é? Não se percebe porquê, não há evolução. Não é? Portanto, o Tribunal, enfim, não desiste de contribuir para que possa evoluir, mas tem de haver uma vontade também da parte dessas entidades. Quanto às medidas especiais de contratação pública, realmente verifica-se um fenómeno muito interessante. Esta Assembleia aprovou uma lei para simplificar, mas os resultados foram quase os opostos àqueles que os senhores deputados estavam a prever. Ou seja, simplificaram os procedimentos, simplificaram até a questão da fiscalização, referindo que não estão sujeitos a fiscalização prévia, mas no prazo de 10 dias devem ser enviadas ao Tribunal de Contas, sob pena de não serem eficazes nem produzirem efeitos. E o que é que, em geral, a Administração Pública fez? Bom, temos de comunicar ao Tribunal de Contas no prazo de 10 dias, então preferimos seguir um procedimento normal. Ou seja, seguir os procedimentos não simplificados e, atendendo ao montante, como não está sujeito a fiscalização prévia, preferimos, então, seguir os procedimentos normais sem sujeição à fiscalização prévia. Os senhores deputados estão a ver. Isto é mesmo assim. Nós lidamos com 6.700 entidades públicas, portanto temos um retrato daquilo que se passa. O resultado dessa lei foi, exatamente, não teve qualquer efeito. Ou teve muito hostil. Portanto, este é um bom tema também de sociologia da administração. Mas, na verdade, é um bom caso de estudo para nós desenvolvermos nas universidades. Sr. Deputado Artur Sobral, não sei se está esclarecido as barragens. As barragens. Relativamente às barragens, senhor, é um grande tema. Eu diria, senhor deputado, o seguinte: felizmente nós temos uma lei, que foi aprovada por esta Assembleia, que contém uma norma das mais avançadas do mundo. Eu nem vou dizer qual é, não pensem os senhores deputados em alterá-la, porque ela é realmente uma norma fantástica. É do melhor que eu conheço, que é o Tribunal de Contas poderá exercer as suas funções relativamente a quem seja gestor ou beneficiário de quaisquer fundos públicos, seja no que respeita à sua obtenção, seja no que respeita à sua aplicação. Parabéns a esta Assembleia por ter aprovado uma norma destas. Ou seja, onde haja um cêntimo público, o Tribunal de Contas pode fiscalizar, seja quem for. E, portanto, o Tribunal tem, neste quadro, tem todas as possibilidades de exercer as suas funções. Muito obrigado. Incluindo no respeito às barragens. Senhores deputados, eu vejo os senhores deputados a ameaçar interpelar a mesa, mas eu queria recordar que o tempo concedido ao Tribunal de Contas já está excedido e, portanto,
com a benevolência do Sr. Presidente, só com alguma sinalização, mas faça favor, Sr. Deputado Rui Vilar, faça favor, para... Só um ponto de ordem à mesa. Eu quando questiono se o contrato de venda da EFASEC necessita ou não do visto prévio, pergunto se o Tribunal de Contas confirma aquilo que a fonte oficial disse em junho, quando dizia que sim, que previa a existência de visto prévio. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Sim, é também para uma questão que creio que não foi respondida relativamente às parcerias público-privadas, se o Tribunal mantém a crítica da desproporção dos encargos líquidos públicos e privados, ou se essa crítica desapareceu porque o problema desapareceu. Muito obrigado. E o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, para terminar também com certamente por esquecimento não tive resposta na indicação de resposta relativamente às responsabilidades portuguesas da dívida europeia e ao crescimento de Portugal sem PRR. E, portanto, se houve aqui também não obtive a resposta, então é mesmo um tabu. Sr. Presidente, apelando à capacidade de síntese do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, sim. Então... Sr. Deputado Rui Vilar, eu relativamente a essa questão da IFASEC, enfim, foi produzida essa afirmação, eu lembro dela, mas eu mantenho a mesma resposta, isto é, eu não posso pronunciar-me sobre se está ou não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal sem conhecer o contrato. Não é verdade? Não posso. Portanto, podem produzir todas as afirmações que forem consideradas pertinentes. Eu, como Presidente do Tribunal de Contas, não posso fazer essa referência porque não conheço o contrato. Como é que posso pronunciar-me sobre o que não conheço? E o que não está celebrado, nessa altura, nem sequer estava celebrado. Não é possível. Nós, no Tribunal de Contas, não podemos agir nem produzir afirmações sobre o que não conhecemos. Relativamente às PPP, Sr. Deputado, relativamente às PPP, em princípio, nós mantemos as nossas posições contantes de relatórios de auditoria, não é? até o relatório de auditoria seguinte. Não é? Portanto, esta matéria é uma matéria que está em constante avaliação e, portanto, também só poderei pronunciar-me através dos nossos relatórios de auditoria. Não é? Que nós, sendo certo que nós acompanhamos, não é, a evolução das posições que apresentamos em cada relatório e até no que respeita às recomendações, verificamos se elas foram acolhidas ou não foram acolhidas, não é? Relativamente ao equilíbrio de riscos nas parcerias público-privadas, que é realmente um dos pontos mais importantes das parcerias. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, relativamente à questão da dívida europeia, é uma questão extremamente interessante, não é? Nós, neste momento, não temos dados, mas agradeço que tenha posto essa questão, porque ela vai constar da nossa ordem do dia de preocupações para realmente estudarmos e apresentarmos uma futura. Mas a senhora Conselheira deseja... Sim, eu revejo-me totalmente nas preocupações dos senhores deputados e, de facto, a resposta e na frustração, porque, de facto, todas estas responsabilidades futuras não estão ainda quantificadas. As PPPs, para se fazer têm que vir quantificada em termos da entidade contabilista do Estado. As responsabilidades futuras da dívida pública devem vir quantificadas em termos da futura entidade contabilista do Estado. Portanto, enquanto não tivermos, de facto, por isso é que nós batalhamos nos instrumentos básicos que poderão ajudar nestas questões futuras. Sobre a questão das responsabilidades do Estado português em termos de dívida europeia, o parecer dá conta das responsabilidades do ano, que foram apenas os custos em que a Conta Geral do Estado entrou na participação no mecanismo de recuperação e resiliência. As responsabilidades futuras deverão vir quantificadas na entidade contabilística do Estado. São responsabilidades contingentes e daí, de facto, a ênfase que damos e aquela questão que eu comecei por dizer, só serão respondidas depois de implementados os instrumentos, em particular a entidade contabilística do Estado e também. Quanto ao crescimento sem fundos europeus, o Tribunal de Contas não tem feito trabalhos nessa área, compete mais a outras entidades. Não, de facto, aí não é bem a nossa análise que fazemos. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Eu queria agradecer uma vez mais ao Tribunal de Contas, na pessoa do seu Presidente, o Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, e obviamente a Sra. Juíza Conselheira Relatora, e acompanhado que vem também, uma vez mais, do Sr. Juiz Conselheiro Fernando Oliveira Silva, a disponibilidade que tiveram para prestar esclarecimentos às senhoras e senhores deputados.
aos senhoras e senhores deputados recordar que às 14h30 teremos a audição do Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa. Está, pois, encerrada esta reunião. Muito obrigado.